Não, até porque quando alguém é igreja, ninguém sai da igreja, né? Esse é outra coisa que está vinculada a esse espírito patrimonial de igreja como prédio, igreja como instituição, igreja como um conjunto de pessoas onde há uma hierarquia, dependendo do grupo ou da denominação, e por essa hierarquia se constitui a igreja, como se fosse uma pirâmide. Aí tem aqui o pastor, ou o bispo, ou o apóstolo, depende do grupo. Aí tem as instâncias inferiores. Pela descrição dela, ela está numa igreja de natureza mais estruturada, onde tem um conselho, que no caso ainda é a família, uma determinada família, que está lá desde o início, fundou, ofereceu a casa, começou a reunião, viu crescer e se tornou a dona do pacotão. Então isso aí não é igreja, isso é uma estrutura associativa, humana, que podia ser o clube de futebol, podia ser a associação dos ribeirinhos, podia ser qualquer outra coisa. Funciona como um sindicato, funciona como uma agremiação. Uma instituição. Agora igreja é algo orgânico. Tem a ver com um vínculo. No primeiro é o meu vínculo com Jesus, eu estou em Cristo. Eu sou o corpo de Cristo. Quem é que me decepa do corpo de Cristo? Quem é que me decepa? É um pecado que eu cometi que me corta? Se essa minha mão aqui, porventura, ficar com cãibra e ficar dormente, perder o movimento, nem por causa disso ela deixou de ser parte do corpo. Eu vou mexer nela, vou fazer fisioterapia nela, vou dar um cuidado especial a ela, ela vai recuperar os movimentos, mas eu não desmembro o meu braço para tratá-lo em algum lugar para depois tentar reenxertá-lo. Então, primeira coisa é que a ideia dessa igreja a qual a gente faz parte, da qual a gente sai, para a qual a gente volta, da qual a gente se desvia, é uma ideia que reside num estruturalismo sistemático e mecânico de instituições que não foram criadas por Deus. Imagina se Deus, o Criador de todas essas coisas, o Criador do universo, vai vincular a dimensão divina do existir e do ser a uma frequência, a um grupo de pessoas. E que quem está com aquele grupo está salvo, quem não está com aquele grupo está perdido. Pelo amor de Deus. Se isso for evangelho, eu estou fora. Se Deus for assim, sinceramente, esse Deus eu não quero e nem conheço. Esse Deus que determine que pessoas é que definam quem pode ser dele e quem não pode ser dele, quem tem que ficar tempos e tempos de condenação e de penalidade alienada, fazendo-se um apartheid entre essa pessoa e os demais seres humanos, e muitas vezes introjetando na consciência do indivíduo de que esse afastamento aconteceu até em relação a Deus. Isso que se pratica por aí, eu abomino com tudo dentro de mim e não vejo presente no Espírito de Jesus, nem no Espírito do Evangelho. Ninguém tem esse poder de fazer alguém ser igreja e fazer alguém deixar de ser igreja. Quem é igreja é igreja. E não há nada que ninguém possa fazer para dizer que essa pessoa, ou para fazer dizendo ou tentando, que essa pessoa não é mais igreja. Deus conhece os seus. Quem quer que creia em Jesus é a igreja de Deus. Você é a igreja de Deus. Ela não é inerrante nas genealogias, ela dá saltos generacionais e só fica em cima das figuras pivotais mais importantes para marcar a história. Ela não quer ser um livro de ciência sobre como é que o mundo começou. Ela é um livro do homem. Ela não é nem um livro de Deus. Porque, sinceramente, Deus tem livros infinitamente melhores do que a Bíblia para escrever, só que a gente não compreende.
A Bíblia é o livro possível para a minha compreensão. Não só a minha de hoje, mas a compreensão da humanidade nos últimos 4.000 anos. É o livro possível. O grande milagre da Bíblia é carregar esse conteúdo divino na relatividade de um livro preso ao tempo e espaço, escrito por homens num período de 1.500 anos, com mudanças culturais extraordinárias e políticas e de toda a ordem acontecendo no planeta. E ele está aí, o livro. Mas o livro não me é suficiente. Palavra de Deus é Jesus, ele é o verbo. A Bíblia é o livro, Biblos. É um livro, 66 livros, é uma biblioteca. Formada de textos. A escritura é o texto. Agora,